Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Srs. Deputados, relativamente a esta petição, podemos dizer que ela, quanto ao seu objeto imediato, foi parcialmente satisfeita pela redução das subvenções públicas à campanha eleitoral, que foi decidida antes dessas eleições, embora não tenha atingido o montante que os peticionários reclamavam. Porém, apesar dessas eleições terem passado, entenderam os próprios subscritores, os seus representantes, que fazia sentido, mesmo depois de passado esse ato eleitoral, discutir esta petição, porque ela coloca um problema que não diz respeito apenas àquelas eleições autárquicas de 2013, mas diz respeito aos atos eleitorais em geral, que tem que ver com as subvenções aos partidos e às campanhas eleitorais. A posição que o PCP tem manifestado a este respeito é de que as subvenções que têm estado em vigor são demasiado elevadas. E, aliás, defendemos-lo e, aliás, a razão do voto contra do PCP na lei de financiamento dos partidos, que embora tendo sofrido já diversas alterações, mas a originária foi aprovada em 2003, a razão do voto contra prendeu-se fundamentalmente com o elevado montante que foi decidido para as subvenções aos partidos políticos e às campanhas eleitorais. E já em diversas ocasiões o PCP tem defendido a existência de montantes muito inferiores àqueles que ainda hoje estão em vigor, apesar dos cortes já então efetuados. Mas isto por razões de princípio. E aqui divergindo, eu diria quase diametralmente, não diametralmente, mas quase diametralmente, da concepção agora defendida pelo Sr. Deputado Luís Pita Mancha, é de que o PCP entende que os partidos políticos não devem viver fundamentalmente à base das subvenções públicas. Que não deve ser o Estado a financiar exclusivamente os partidos políticos. Nós não contestamos a existência de subvenções aos partidos e às campanhas eleitorais, por isso é que eu digo que não discordamos diametralmente, porque consideramos que os partidos políticos são essenciais à democracia. Os partidos políticos não são todos iguais, pelo contrário, os partidos políticos espelham as diferenças existentes numa sociedade democrática e são, portanto, a seiva da democracia, e daí que não defendemos alguma ideia populista que poderia estar subjacente a esta petição, mas não está, não é isso, que é de que tomam medidas impopulares, vamos puni-los cortando as subvenções. Não é isso que nos move. Nós entendemos que as pessoas têm toda a legitimidade para discordar das medidas impopulares que os partidos do Governo e da maioria têm imposto. Não são os partidos, são os partidos que apoiam este Governo e esta maioria. E, portanto, as pessoas devem saber distinguir em cada momento as diferenças que existem entre os partidos políticos. Agora, por razões de princípio, nós consideramos que as subvenções devem ser menores, porque entendemos que os partidos devem depender fundamentalmente para o seu financiamento dos seus aderentes, dos seus militantes. Nós defendemos aqui, quando mais ninguém defendia, o fim dos donativos de empresas. Durante muitos anos, em Portugal, era permitido às empresas financiar os partidos. Sempre fomos contra isso, porque as empresas não têm convicções, as empresas fazem negócios. E, portanto, se as empresas financiassem os partidos, era por algum interesse em financiá-los. Agora, entendemos que os partidos devem ser financiados pelas pessoas singulares, pelos cidadãos que estão com esses partidos e que entendem colaborar financeiramente para o seu partido, para o partido em que acreditam, para aquele que defende as suas convicções. Com transparência, não a falsa transparência que foi imposta na lei de financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, mas uma real transparência relativamente à origem dos financiamentos partidários. E é por isso que nós defendemos, e com isto termino, Sr. Presidente, que de facto faz todo o sentido aliviar o Estado e os contribuintes do financiamento dos partidos, mantendo uma subvenção que seja razoável para o financiamento dos partidos e para a sua existência e para aquilo que é democraticamente aceitável. Agora pensamos que os partidos devem financiar-se não fundamentalmente à custa do Estado, mas fundamentalmente à custa dos seus aderentes, dos seus militantes, dos seus simpatizantes, aquelas pessoas que individualmente que estejam dispostas a contribuir para o funcionamento de um partido e para as respectivas campanhas eleitorais. Muito obrigado.